Então, boa noite, pessoal. Bem-vindos para a semana 6 de Estudos Ambientais e Sustentabilidade. Nossa, parece que foi ontem que eu dei a última aula para vocês, já tem outra aula, né? O tempo passa rápido, por incrível que pareça, passa rápido mesmo. Essa semana vai ser meio tumultuada, né? Quarta, quinta e sexta, feriado na Uniandrada, né? Em todas as instituições de ensino. Eu acho que a Católica vai dar aula sexta-feira, vai ter aula sexta, não tenho certeza. Então vocês só vão ter aula hoje e amanhã, praticamente. Gente, eu não sei vocês, mas eu tô morrendo de frio. Aquele frio com umidade no ar, parece que vai quebrar os ossos, assim, ele entra pela pele, pela carne, atinge os ossos e parece que os ossos vão quebrar. É horrível. Mas em compensação, não sei se já viram a previsão do tempo, quinta-feira vai dar 26 graus. É complicado, né? Depois a gente pergunta por que a gente fica doente? A temperatura sobe e desce, temperatura sobe e desce, sobe e desce. Por isso que curitibano sai com uma cebola, né? Ele vai tirando as cascas ao longo do dia. Senão a gente fica muito doente, muito complicado, né? Pessoal, eu estava falando até em off aqui, que eu vou fazer uma pequena inversão nessa aula e nas próximas duas, porque eu achei que ficou mais lógico, eu não estava lógica a sequência de assuntos. Então a gente ia falar qualidade do ar, análise de ciclo de vida e materiais de construção. A gente ia falar nessa ordem. Só que qualidade do ar está mais ligado depois com eficiência energética, economia de água, etc. Então, eu mudei a ordem. Então, eu vou falar primeiro do análise do ciclo de vida, daí eu vou falar de materiais de construção sustentáveis, que tem muito a ver com a análise do ciclo de vida, e daí eu vou falar de qualidade do ar, tá? Então, hoje, dia 5, fica análise do ciclo de vida, dia 12 fica materiais de construção, e dia 19 fica a qualidade do ar. Os assuntos são todos os mesmos, eu só não vou faltar aula, vocês não vão deixar de ter assunto. Eu só troquei a sequência para ficar mais lógico, tá? Mas antes de a gente entrar em análise de ciclo de vida, que aliás é um assunto que eu gosto muito, já orientei até um trabalho de mestrado nisso, na construção civil, em uma obra, tá? Então ele fez não foi uma análise final até o final, mas foi fazer o rascunho da análise do ciclo de vida em uma obra, em uma grande obra, por sinal. Tá? A gente tinha que terminar um assunto da aula passada, então aqui eu tenho já separado para a gente terminar. Vocês se lembram que na aula passada a gente viu certificações ambientais, né, na área de edificações. Então, pessoal, assim, disparado. A maior certificação hoje no mundo é LEED, tá? Ela atinge mais países, mais edificações e etc. Eu vou ser honesto com vocês, eu não sei se a China tem uma certificação própria, não faço ideia, tá? Provavelmente, se ela tiver uma certificação própria, é a maior do mundo, porque tudo na China é maior do mundo, né? É algo impressionante. Mas, assim, no mundo ocidental, onde a gente vive, sem dúvida nenhuma, é a LEED, tá? E a gente viu a LEED aula passada. Tem uma outra que também é usada aqui no Brasil, é uma certificação ambiental de edificações de origem brasileira, baseada em uma certificação internacional, mas ela ainda é utilizada aqui no Brasil, ela ainda, digamos assim, é válida. Mas, de novo, eu vou ser sincero com vocês, faz tempo que eu não vejo uma construção com a certificação Aqua. Aqua significa alta qualidade ambiental. Ela foi criada pela Fundação Vanzolini, de São Paulo, mas ela é baseada no HQE, Haute Qualité Environnementale, da França, que, então, a Fundação Vanzolini entrou em contato com o CSTB da França e com o Departamento de Engenharia de Produção e Construção Civil da USP
para criar esse Aqua. Mas ele é baseado no HQE lá da França, tá? Ele é bem mais simples que o lead, se bem que o lead não é complicado, né? Se você pega o lead, segue, arrisca o lead, contrata um especialista em lead para te ajudar, você consegue transformar a tua edificação com toda certeza. Ou a partir de nova, de zero, né? Ou uma construção já existente. No Aqua, existem 14 critérios de análise, e eles podem ser considerados, assim, para ganhar a certificação, no mínimo bom, superior ou excelente. Abaixo disso não ganha certificação, tá? Abaixo disso não ganha certificação. Então, tem que ter, no mínimo, 3 critérios excelentes, considerados excelentes pelos auditores da Fundação Rosolini, do Aqua, e, no máximo, 7 bons. Por quê? O bom é o piorzinho dos 3. Ah, professor, não tem abaixo de bom? Tem, mas daí não ganha certificação. Se fez um abaixo de bom, não ganha certificação. Não, nem se discuta mais, tá? Então, tem que ter, desses 14, no mínimo 3 excelentes, pode ter mais, e no máximo 7 bons. O ideal é que tenha o menor número de bons. Ah, qual que é o ideal? Que os 14 critérios sejam considerados como excelentes, tá? Ele tem 3 fases principais, o Aqua. A fase de programa, onde se vai programar a construção para ter a qualidade ambiental que você deseja, por exemplo, em função do que o Aqua pede. Você tem que estabelecer um sistema de gestão do empreendimento, um SGE, depois eu vou mostrar para vocês, para que sejam atendidos os critérios de desempenho da qualidade ambiental, K ou QAE. QAE, qualidade ambiental. O que significa isso? Você coloca, o próprio Aqua tem os critérios de qualidade ambiental, tá? É um certo número de critérios. Para atingir esses critérios, você tem que fazer um sistema de gestão. Perdão, pessoal. Você tem que fazer um sistema de gestão para que você consiga atingir esses critérios. E o próprio sistema de gestão também é avaliado. Então, daí vocês vão avaliar a qualidade ambiental, preencher um dossiê e enviar à Fundação Rosolini. Vão receber uma auditoria da Fundação Rosolini. Tem gente querendo entrar. Vocês vão receber a auditoria da Fundação Rosolini. Eles vão fazer uma análise do atendimento ao referencial técnico e depois vocês recebem o certificado da fase de programa. Isso significa que vocês têm a classificação ou a certificação Aqua? Não. Isso é só o início. Digamos assim, eles vão analisar a tua ideia, como que a ideia se comporta perante os critérios de qualidade ambiental da própria Fundação Rosolini e do Aqua. Daí vem a fase de concepção, onde vocês vão projetar tudo. Vocês vão projetar a construção para a qualidade ambiental de edificações que vocês programaram na fase de programa. Vocês vão manter o sistema de gerenciamento que vocês já propuseram, vão avaliar de novo a qualidade ambiental, preencher um dossiê, mandar para a Fundação Rosolini, vão receber nova auditoria, vão ter que aguardar de novo a análise do atendimento ao referencial técnico, e daí, se vocês passarem por tudo isso, recebem o certificado da fase de concepção. E daí só que vocês vão construir propriamente dito, tá? Tem mais gente querendo entrar aqui. Só nesse momento é que vocês vão construir propriamente dito. Então, é a fase de realização. Então, vocês vão realizar a construção dentro daquela qualidade ambiental que vocês já propuseram anteriormente. Vão manter o sistema de gerenciamento, de novo avaliar a qualidade ambiental, preencher um dossiê e enviar à Fundação Rosolini, receber uma auditoria.
aguardar a análise do atendimento ao referencial técnico, e daí vocês vão receber o certificado da fase de realização. Então, eu apertei errado aqui, vocês têm 3 fases. A fase de programa seria, qual é a tua ideia? A fase de concepção é o teu projeto. E a fase de realização é a construção propriamente dita. Tá? Depois que a construção está pronta, vocês vão receber a auditoria e eles vão ver se tudo aquilo que vocês prometeram e fizeram antes continuam na construção. Só assim você recebe o certificado Aqua. Ele é bem mais complexo, bem mais demorado. Talvez esse seja um dos motivos que não é muito utilizado aqui no Brasil. Eu não sei, realmente eu não sei falar isso para vocês, qual o motivo do LEED ser mais usado do que o Aqua, tá? O SGE, como eu falei para vocês, é um sistema de gestão do empreendimento e QAE é a qualidade ambiental do edifício. O que é o SGE que o Aqua fala, esse sistema de gestão do empreendimento? É assim, é o comprometimento da pessoa que vai fazer aquele projeto. Nesse comprometimento tem que estar descrito todos os elementos que vão ser solicitados, e daí eles vão fazer um perfil ambiental do empreendimento. Quer dizer, o que esse empreendimento precisa se preocupar mais, o que ele precisa se preocupar menos. E daí as exigências para formalizar o comprometimento. Como que vocês vão garantir para o Aqua que vocês vão cumprir tudo aquilo? Na parte de implementação e funcionamento, vocês vão descrever as exigências em termos de organização, mas o mais importante no sistema de gestão do empreendimento, até pegar aqui a minha caneta, que eu não tinha pego ainda a minha caneta, deixa eu só pegar a cor aqui, eu sempre uso vermelho na caneta para ficar bem destacado, né? Ele fica bem destacado. Mas o mais importante é a gestão do empreendimento propriamente dito. O sistema de gestão do empreendimento, aí que ele vai se provar se ele foi bem planejado ou mal planejado. Então, vocês vão descrever as exigências em torno de monitoramento, análise crítica, avaliação da qualidade ambiental, correções que precisam fazer e, né, ações corretivas. Tá? Uma das vantagens do sistema de gestão do empreendimento é que ele permite que você vá aprendendo com os erros. Então, é aprendizagem. Nessa aprendizagem, que você também precisa documentar, são descritas todas as exigências em termos de aprendizagem da experiência e do balanço do empreendimento. Então, o que você ganhou naquele empreendimento? O que você cresceu? O que você aprendeu naquele empreendimento, né? Eu não estou falando do profissional sozinho, eu estou falando do sistema em si. E a alta qualidade ambiental, isso a gente já até viu na NBR, né? Que ela pega basicamente 4 áreas diferentes, né? Ecoconstrução, principalmente a relação do edifício com o seu entorno, a escolha dos produtos e o canteiro de obras, né? Onde vai gerenciamento de resíduos, etc. A ecogestão, energia, água, resíduos, isso já em funcionamento, tá? Você é tua edificação em funcionamento. O conforto daí para as pessoas, então aqui eu tenho as pessoas, né? O conforto higrométrico, acústico, visual, olfativo, e essa parte de saúde também das pessoas, qualidade sanitária, do ambiente, do ar e da água, tá? E ele pega mais ou menos o que já estava lá na NBR que a gente viu anteriormente, a 15575, tá? Nossa, eu guardei o número de uma NBR. Eu normalmente não guardo o número de NBR. Tá? É bem interessante isso. Então, esse foi o Aqua. Alguma pergunta, alguma dúvida sobre o Aqua, pessoal? Alguma dúvida? Não, professor. Ele realmente ele é bem pouco usado.
tá? Ele é bem pouco usado, e assim, o lead é muito, muito mais importante. Se vocês forem perguntar, uma pergunta para vocês fazerem para mim. Professor, o senhor sendo arquiteto, o senhor usaria lead ou aqua? Lead, eu nem pensaria, tá? Porque o lead tem um reconhecimento internacional muito grande, e aqui no Brasil também, tá? Então, o lead hoje é bem mais importante. Eu até falei do aqua porque ele existe, simplesmente existe, tá? Professor, deixa eu fazer uma pergunta em relação a essa questão das certificações. Existe uma quantidade máxima que uma edificação pode ter de certificações ou ela pode ter várias ao mesmo tempo? Não, claro que não. Não existe quantidade máxima. Você pode ter muitas ao mesmo tempo. Não tem problema. Mas, Carolina, você fez uma pergunta bem interessante, né? Ah, pode ter um monte de edificação, de certificação na edificação ao mesmo tempo? Pode. Agora, a questão não é essa. A questão é, vale a pena? Então, assim, eu acho que eu comentei com vocês aula passada, tenho quase certeza que eu comentei. O mais importante não é ter a certificação. O mais importante é você fazer. Então, se você toma atitudes que vão diminuir o impacto ambiental daquela edificação no ambiente onde está, vão dar melhor qualidade de vida para as pessoas, ótimo, maravilhoso. Mas se vocês se lembram, eu falei uma frase, um ditado, sei lá o que é isso, que eu conheço desde pequeno, mas a mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. Então, algumas vezes, no mercado, principalmente, não basta que vocês tomem atitudes corretas. Vocês têm que provar que vocês estão tomando atitudes corretas. E eu não falo nem só da área ambiental, né? Que a área ambiental é minha área, né? Eu trabalho com isso, conheço relativamente bem, ainda estou aprendendo bastante coisa, sempre vou aprender, nunca paro de aprender. Mas assim, vocês podem fazer isso em outras áreas, também área de qualidade, com a ISO 9001 e assim por diante, tá? Então, assim, a certificação, ela vem para provar para a sociedade que você faz aquilo. Enquanto você não tem uma prova, você pode fazer e as pessoas não precisam acreditar, ou provavelmente nem vão acreditar. A certificação, ela é a prova para a sociedade que aquilo realmente ocorre desse jeito. Daí tem dois tipos, né? Que a gente chama daí, na área ambiental, de rótulos ambientais. Aquele que é dado por uma terceira parte. Na verdade, existem três tipos, mas os dois mais importantes são aquele que é dado por uma terceira parte e aquele que é dado por mim mesmo. Então, algumas vezes, você compra um produto no supermercado e aquele produto diz lá, biodegradável. Isso é uma coisa boa. A gente já associou ao longo do tempo biodegradável com uma coisa boa, né? Principalmente detergente, sabonete, shampoo, etc. Essas coisas todas. Mas aquilo é um rótulo que ele mesmo deu para ele. Então ele está se auto-intitulando biodegradável. Será que ele é biodegradável mesmo? Não sei. Eu posso tomar dois caminhos. Eu posso acreditar no fabricante, não, realmente é biodegradável. Ou posso dizer assim, qual é a tua prova que isso é biodegradável? Agora, se está lá na embalagem, esse produto tem a certificação ISO 14001 de qualidade ambiental, aí eu posso ter certeza. Por quê? Porque foi um auditor independente até a empresa, analisou a empresa conforme certos critérios e deu aquela certificação. Então eu posso dizer assim, eu acredito nele. Outra coisa, assim, um exemplo assim mais comum até, produto orgânico. Daí tem a feirinha de orgânico do passeio público, tem supermercado, já tem corredores de produtos orgânicos, tudo orgânico, tudo orgânico, tudo orgânico. Não sei se vocês sabem, a gente é orgânico, né? Feito de carbono. Orgânico é aquilo que é feito de carbono. Madeira é orgânica e etc. Mas assim, o petróleo é orgânico também, feito de carbono. Mas
O orgânico, do ponto de vista bom, que, por exemplo, a alface não leva agrotóxico, não tem fertilizante mineral, etc., não agride tanto o meio ambiente e assim por diante, ele tem certificações. Será que quando eu vou em tal feirinha, ele realmente é orgânico, esse produto? Não sei, eu posso acreditar no feirante e comprar como orgânico. Ou eu posso desconfiar dele. Então, se ele tiver uma certificação de orgânico, então você pode confiar. Eu gosto muito no meu café de usar açúcar mascavo. Não sei se vocês usam açúcar mascavo, né? Ele passa por menos, mas eu só uso no café também. Ele passa por menos etapas de fabricação que o açúcar cristal ou açúcar refinado. Então, teoricamente, é um açúcar que é um pouquinho melhor para a saúde, por uma série de questões. Mas, eu, além disso, compro um açúcar mascavo com selo orgânico. E ele é um selo reconhecido internacionalmente. Então, eu tenho certeza que aquele açúcar mascavo, ele é produzido de forma orgânica, não é só autopromoção, tá? Então, Caroline, é assim, se você não tem necessidade nenhuma de provar para ninguém que teu empreendimento é ambientalmente menos impactante, tudo bem, não precisa de certificação. Você pode ir fazendo as atividades sem toda essa burocracia da certificação, etc. Mas se você quer usar como marketing, olha, o diferencial da minha edificação é esse em relação ao meu concorrente. É esse, é esse, é esse. Um deles é o ambiental, por exemplo. Né? Eu tenho lead, então eu posso acreditar com certeza absoluta que você fez uma série de ações para diminuir o impacto ambiental da empresa de vocês, da edificação de vocês. Tá? Não sei se está respondido, Carolina. Tá sim, professor. Muito obrigada. Pessoal, eu quero começar o próximo assunto perguntando uma coisa para vocês. Vocês são a favor ou contra a sacolinha de supermercado? Me digam. Vocês são a favor ou contra? Contra. Contra. Jéssica é contra. Ninguém mais vai falar nada? Eu tô em cima do muro, professor. Às vezes Ah, eu sou a favor e às vezes contra. você é PSDB, né? Tucano. Fica em cima do... Tipo Todo isso. mundo fala de PSDB em cima do muro, né? Sim, tipo isso. Quem mais, gente? Quem mais? Quem que é a favor ou contra? Eu sou meio contra, mas também não faço nada para mudar isso. Não vou lá e não compro uma sacola ecológica, então não sei. Uma eco bag. É uma eco bag. É. Quem Eu mais? também, professor. Tipo a Carol, pelo fato de eu ter que juntar, eu não sei como fazer ainda, como eu faço com as fezes do meu gatinho para jogar fora. Eu preciso da sacola do supermercado. Tá, é uma saída, né? Tem uma polêmica muito grande, né, gente, da sacola de supermercado. Sacola. Parece que só sacola de supermercado que é vilã na face da terra, né? Aqui no Brasil a gente usa muito sacola de supermercado para outras coisas, né? Todos os meus lixinhos aqui de casa têm sacola de supermercado, todos. Então eu não preciso comprar outro plástico para colocar no lixinho. Eu preciso de plástico no lixinho? Preciso, tá? Mas eu não preciso comprar outro plástico, né? Eu aqui em casa, como tenho verme compostagem, decomposição de restos orgânicos por minhocas, eu tenho aqueles de iogurte, não, de sorvete, né, aquelas embalagens de plástico de sorvete, mas daí eu não coloco sacola plástica, eu vou colocando a matéria orgânica ali e pelo menos 2 vezes por dia eu levo ali nas minhocas, para elas se alimentarem daquilo. Mas todo o resto eu uso sacolinha plástica, né? Gente, eu sou da área ambiental, tá? Então, assim, sacolinha plástica não é o vilão da face da Terra, nem canudinho, tá? Nem canudo. Nem canudo de plástico, não é o vilão da face da Terra. Tem muito mais coisa pior. Muito mais coisa pior. Mas, assim, a Priscila falou, né, do eco bag, famoso eco bag, tinha uma época que dava um eco bag. Fala, Gabriel, pode falar.
Ô, professor, e as tartarugas, como é que fica nessa história? É só você não jogar lixo em qualquer lugar. Aí você explicou muito bem, professor. É sério, eu fico com pena dos animais marinhos, essa é muita, muita pena, de verdade. E não sei se vocês sabem, no Oceano Pacífico, no Oceano Índico, tem ilhas de plástico, né? Por quê? Porque as correntes, elas vão acabar se encontrando em certos pontos e concentrando, né? Assim, mas eu sempre falo, pô, não quer que vá parar lá, dispense da forma correta. Não joga em qualquer lugar. Né? Curitiba é uma cidade ainda relativamente limpa. Pouca gente joga o lixo no chão em Curitiba. Mas me desculpem, por favor, não é preconceito. Eu sempre tenho que explicar isso antes. Mas eu fui já em algumas cidades no Nordeste, tem muita sujeira no chão. Tem muita sujeira. O pessoal tem que pensar e agir de outra forma. A gente, curitibano, tem curitibano que faz porcaria? Tem, muito curitibano que faz porcaria. Muito, mas muito mesmo. Mas assim, a gente é conhecido, né, por levar o lixo no bolso até achar uma lata de lixo, né? Eu fico com uma vergonha de jogar lixo no chão. Uma vergonha, gente. Não é nem questão ambiental, né? Eu faço isso desde pequeno. Meus pais me ensinaram. Tem lixo, guardo no bolso até achar uma lata de lixo. Né? Isso me ensinaram há mais de 40 anos atrás. Então, assim, eu acho que educação, Gabriel, tem muito a ver com isso. Mas, assim, olha, se fala muito substituir a sacolinha de supermercado por ecobag. Eu vi um estudo interessante na Inglaterra. O impacto ambiental das sacolinhas de plástico e o impacto ambiental de um ecobag. Né? Para você fazer um ecobag, você gasta muito mais água, energia e materiais do que para fazer uma sacolinha de plástico. Muito mais. Mas muito mais. Eles chegaram à conclusão que para o ecobag compensar ambientalmente, ele precisa ser usado pelo menos no lugar de 2.000 sacolinhas plásticas. O que significa isso? Que um ecobag tem o mesmo impacto ambiental que 2.000 sacolinhas plásticas. Imaginem só, pessoal. Vocês já imaginaram isso? Já imaginaram isso? Querem ver um outro exemplo? Carro elétrico. Meu sonho é ter um carro elétrico. Não vou mentir para vocês. O meu sonho é assim, ter uma placa fotovoltaica no telhado da minha casa. Eu não posso porque eu tenho pinheiro do lado da minha casa. Se um dia cair o pinheiro, tiver que tirar alguma coisa assim, daí eu vou colocar placa fotovoltaica com certeza. Mas eu queria ter placa fotovoltaica e um carro elétrico. Daí eu carrego o carro elétrico com a energia feita nas placas fotovoltaicas. Eu também queria ter um aerogerador, tá? É um catavento, mas um helicoidal, que funciona assim. Não é com as pás de catavento. Mas, vocês já imaginaram quanto recurso natural é gasto para fazer uma bateria de um carro? Vocês já imaginaram, depois que essas baterias não têm mais uso, para onde elas vão? Toda a bateria é uma montanha de produtos químicos. Toda a bateria. Algumas são de alguns produtos químicos, outros são de outros produtos químicos, e etc. Outra coisa, como que é gerada a energia que vai para o carro elétrico? Lá na Europa, eles geram muita energia a partir de carvão, a partir de gás, de petróleo, energia elétrica eles geram assim. Será que vale a pena trocar um carro a combustão interna por um carro elétrico? Ah, mas o carro a combustão interna faz poluição do ar. E o carro elétrico, quando eles geram energia elétrica para abastecer teu carro elétrico, também gera poluição do ar. Porque eles geram energia elétrica muito com carvão. Por incrível que pareça,
Até a Alemanha, que é um dos países mais avançados na troca energética, eles chamam de energia e vende. Até eles geram energia elétrica com carvão mineral, que é hiperpoluente, hiperpoluente. Aqui no Brasil, principalmente em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Acho que tem uma usina elétrica no Rio Grande do Sul que gera energia elétrica com carvão. Mas carvão também é explorado em uma parte de Santa Catarina. Só. Não tem mais nada a carvão aqui no Brasil. Carvão mineral, né? Não carvão vegetal usado para churrasco. Isso é outra coisa. Né? Então, assim, será que vale a pena usar um carro elétrico? Será que vale a pena usar um ecobag? A gente não pode mais ver o impacto ambiental de um produto só no seu uso ou pós-uso. A gente tem que ver o impacto ambiental de tudo o que aconteceu, todos os processos até chegar naquele produto. Então, quando eu vou fazer uma casa, por exemplo, uma edificação, eu tenho tijolo, eu tenho cimento, eu uso areia, né? Faço concreto, vai pedra, vai ferro, vai madeira, vai um monte de coisa. Da onde que veio tudo isso? Vocês já pensaram nisso? Da onde que veio? Como foi obtido aquilo? Vocês viram que uns anos atrás teve uma grita muito grande na Europa por causa da soja brasileira, né? O Brasil, maior exportador de soja do mundo, né? Hoje é o maior produtor junto com os Estados Unidos, mas eles questionavam muito que alguns produtores de soja no Brasil tiravam floresta amazônica para plantar soja. Será que vale a pena comprar essa soja? Os europeus pensavam. Houve uma discussão muito grande do McDonald's aqui no Brasil. A carne do McDonald's, inclusive, levou um nome, né? Carne de desmatamento. Por quê? O McDonald's estava comprando carne de pecuaristas que desmatavam para fazer pastagem, em vez de comprar carne daqueles que já tinham pastos estabelecidos há muitos e muitos e muitos anos, e etc, etc, etc. Então o McDonald's teve que mudar tudo. Por quê? Os consumidores já estavam enchendo o saco. Carne de desmatamento, carne de desmatamento. Começou a aparecer na televisão. Daí o McDonald's teve que mudar, né? Eu não sei se vocês viram, né? Também a última polêmica do McDonald's, que eles tinham um sanduíche de hambúrguer de alcatra, mas na verdade não era alcatra, era cheiro de alcatra, gosto de alcatra, mas era carne comum que eles usavam nos outros, né? Eles não podiam usar esse nome, hambúrguer de alcatra, e assim por diante. O que eu quero mostrar para vocês? Não é só o produto quando vocês usam ou jogam fora, é toda a vida pregressa daquele produto. Como que ele chegou até as mãos de vocês? Quanto impacto ele teve até chegar nas mãos de vocês? Já pensaram nisso? Já pensaram nisso? A gente tem que começar a se perguntar dessas coisas, né? Por isso, a gente inventou um negócio chamado análise do ciclo de vida dos produtos. E eu posso aplicar essa mesma ideia para edificações. Então é isso que eu quero começar a conversar com vocês hoje. Opa, eu compartilhei errado aqui, perdão, gente. Ô, professor Klaus, compartilhou errado. Deixa eu compartilhar o certo aqui. Só que está no slide errado. Deixa eu colocar no slide certo. Então é isso que eu quero falar nessa semana 6 com vocês, sobre análise do ciclo de vida. Eu vou apresentar aqui uma metodologia de análise de ciclo de vida, mas na verdade, o que eu quero de vocês é o raciocínio. Eu quero despertar em vocês a preocupação. Da onde que vem aquele produto?
vocês como arquitetos, pessoal, não precisam, eu como engenheiro, não preciso eu construir a análise do ciclo de vida. Eu posso pegar uma análise pronta. Mas a ideia, a preocupação, isso eu preciso ter. De qualquer jeito, de qualquer maneira. Tá? Da onde que vem aquele produto? Né? Então, começando a falar um pouco da análise do ciclo de vida, introduzindo o assunto, ao longo dos últimos 30, 40, 50 anos, vem tendo uma conscientização ambiental gigantesca, né? Isso é impressionante. Está no ideal? Não, está longe do ideal. Eu acho que as pessoas precisam aprender muito mais, as pessoas precisam se conscientizar muito mais. Mas por que está aumentando essa conscientização ambiental? Porque as pessoas no dia a dia estão sentindo cada vez mais os impactos ambientais. Por isso, ao longo do tempo, aumentou o interesse por métodos que façam com que a gente compreenda quais são esses impactos. Tem o EIA-RIMA, aqui no Brasil, Estudo de Impactos Ambientais, Relatório de Impactos no Meio Ambiente, mas tem uma metodologia que a gente pode usar aqui facilmente na nossa área de engenharia, de arquitetura e assim por diante. É a avaliação. Opa, deixa eu pegar aqui, trocar de cor de novo. É a avaliação ou análise do ciclo de vida. Então, quando alguém fala avaliação ou fala análise, é a mesma coisa, tá? Então, análise ou avaliação do ciclo de vida. Então, isso é uma técnica bem interessante, que ela vai avaliar todos os aspectos ambientais. Aspecto ambiental, a gente chama de risco. Então, tudo que for risco ambiental. Aspecto é uma palavra mais bonitinha para risco ambiental, tá? Mas é a palavra oficial que a gente usa no mundo inteiro, né? Então, essa técnica, ela tenta avaliar o risco ambiental de tudo que a gente usa, de tudo que a gente faz, através da compilação de um inventário de entradas e saídas em todo o sistema do produto, né? Desde o início até o final, tudo que entra e sai, tudo que entra e sai. E daí eu vou avaliar os impactos potenciais associados a tudo que entra ou sai e vou interpretar esses resultados. É uma técnica que a gente chama de berço ao túmulo. Hoje, a gente já está aumentando isso, berço ao berço. Mas eu já vou explicar. Como assim berço ao túmulo? Esse é um exemplo muito bom, né? Então, eu tenho um ovo de passarinho lá na natureza, né? Um ovo de passarinho, ele é chocado, de repente sai o passarinho. O passarinho sai do ovo, ele cresce, ele se alimenta, fica adulto, fica velho e de repente morre. Fazer até uma cruzinha assim. De repente o passarinho morre, né? Você pode colocar aqui o ser humano, a gente nasce, cresce, fica adulto, faz um monte de atividade, vai ficando velho, velho, velho. Uma hora a gente vai morrer, né? É uma das únicas coisas que a gente sabe na vida, que um dia a gente vai morrer. Então, o que é isso? É o ciclo de vida do passarinho, é o ciclo de vida do ser humano. A gente não vai do berço até o túmulo? É exatamente isso que a gente faz. Do berço ao túmulo. Por que eu não posso aplicar essa ideia a um produto qualquer? Tá? Então, vamos pegar aqui, nesse produto, sabão em pó. Marca Ariel. Eu peguei lá um qualquer, só para a gente se basear. Esse sabão em pó, ele é produzido em uma certa fábrica. Só que para ser produzido, eu preciso de várias matérias-primas, mais o transporte até a fábrica. Nessa fábrica, as matérias-primas elas vão ser transformadas, vão virar produtos e vão nas nossas casas para a gente usar. Ou lavar a mão, ou mais normalmente lavar a máquina.
Quando a gente usa aquele produto, a gente joga fora os restos. No caso do produto, tem a embalagem e a água usada, né? Que aqui a gente chama de água cinza. Quando a gente pensa em impacto ambiental, pensa em meio ambiente, em um produto, a gente só pensa na fábrica, né? A gente só pensa na fábrica. Ah, aquela fábrica é uma porcaria, aquela fábrica, ela polui muito. Claro que tem fábricas porcarias. Claro que tem fábricas que poluem muito. Obviamente que tem, gente. Eu sempre falo lá em Araucária, ali quase na frente da refinaria, tem uma fábrica de papel, gente. Pelo amor de Deus, não tenho medo de falar para ninguém isso. Essa fábrica deveria ter sido fechada já há muito tempo. Mas o impacto ambiental não fica só restrito na fábrica do sabão em pó. O impacto ambiental está em todo o ciclo. Desde que eu pego a matéria-prima, aqui é óleo de coco, né, que faz parte do sabão em pó, né? Então, esse coco é plantado, ele é colhido naturalmente, se é plantado, foi tirado floresta, é usado adubo, é usado agrotóxico. Daí, quando eu produzo óleo de coco, eu preciso transportar. E esse transporte, ele é feito como? Ele provoca a poluição do ar, chegou até a fábrica, daí a gente vai analisar a fábrica. A fábrica produz muito resíduo, produz esgoto, produz poluição do ar. O que ela faz com tudo isso? Mas não para aí. Eu também tenho que transportar até a loja. E daí da loja eu vou levar até a minha casa e vou usar. Mas o que acontece em todo esse trajeto? Na loja, eles gastam água, gastam luz para transportar, gastam óleo diesel, fazem poluição do ar. Quando eu levo para casa, eu vou produzir água cinza, água de esgoto com os restos do sabão em pó. Eu vou ter embalagens vazias. E o que acontece com essas embalagens vazias, esses resíduos e essa água cinza? Opa, professor, quer dizer que o sabão em pó, ele pode produzir uma série de impactos ambientais, uma série de problemas ambientais? Pode. Com certeza absoluta. Então, a gente não pode mais pensar só na fábrica, ou pior, tem gente que pensa só no uso. Eu vou usar este produto porque ele agride menos o meio ambiente no uso. E antes? E depois? Quais são os impactos ambientais? A gente tem que analisar desde a matéria-prima. Todas as matérias-primas. Mas, professor, tem produto que tem 20, 30, 40, 50 matérias-primas. Tem que analisar tudo. Até o túmulo, tá? Que são os resíduos, a água de esgoto e assim por diante. Hoje, a gente já inseriu mais uma atividade aqui. Então, vai do berço ao berço. Por quê? Reciclagem, reuso e assim por diante. Então, ele volta a matéria-prima para o sistema, volta para o sistema. E daí eu vou diminuindo cada vez menos o impacto ambiental. Tá? Isto é a análise do ciclo de vida. Isso que eu quero que vocês entendam. Tenham na cabeça que um produto, ele só porque no seu uso ele é ambientalmente menos impactante, que ele não vai ser tão impactante no global como outros produtos. E o exemplo é o carro elétrico. Então, há uma discussão muito grande hoje na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, se realmente o carro elétrico, ele, no seu ciclo completo, ele produz menos impactos ambientais. Durante o seu uso, é claro que o carro elétrico vai produzir menos impacto. Óbvio, com certeza absoluta. Isso não é discutido. Mas o grande problema do carro elétrico hoje é a bateria. Então, a bateria é feita do quê? De onde que é tirado? O nióbio lá do Brasil.
mas aí eu tenho que desvastar grandes áreas para explorar o nióbio, daí eu tenho que levar esse nióbio até os Estados Unidos, até a China, não sei aonde. Qual que é o impacto que isso vai causando? Eu não estou demonizando o carro elétrico, tá? Eu só estou dando um exemplo para vocês pensarem nisso. E quando acaba a vida útil do carro elétrico, o que faz com a bateria? É de difícil reciclagem. Inclusive, tem até uma polêmica muito grande, pessoal, que agora a Tesla fez uma fábrica gigantesca lá na Alemanha e precisa muita água. É uma fábrica de baterias, tá? Precisa muita água e não tem água na região para Tesla. Mas só que o grande problema não é não ter água, o problema é que ela precisa de muita água. Então, o que adianta eu fazer uma super fábrica que vai gastar imensos recursos de água que talvez nem existam naquela área? E é assim que a gente tem que começar a pensar. É assim que a gente tem que começar a pensar. Numa obra, não basta vocês se preocuparem com a obra. Ah, mas, professora, então não preciso fazer gerenciamento de resíduos, não? Claro que precisa. Não basta se preocuparem com o pós-obra, o uso da edificação. Ah, eu estou usando lâmpada LED, iluminação natural, janela termoacústica para usar menos energia para aquecer e esfriar o ambiente e tal. Eu tenho que me preocupar também da onde veio tudo aquilo. Porque assim, gente, eu posso parecer bonzinho para os outros, mas no final eu estou poluindo tanto quanto. Porque se eu compro matéria-prima de quem faz coisa muito errada, eu estou sendo condizente com aquela ideia. Eu estou sendo, perdão, não é condizente, é conivente com a ideia. Eu estou dizendo, pode poluir quanto quiser, eu vou fazer aqui e vou enganar a minha torcida lá, né, que eu sou bonzinho ambientalmente falando. Não adianta. Eu tenho que pensar de onde vem aquele produto. Aquele produto tem maior preocupação, aquela matéria-prima tem maior preocupação ambiental ou não? A minha empresa, ou a empresa que vai fabricar o produto que eu compro, ótimo, maravilhoso, tem preocupação ambiental, mas é a matéria-prima. O que adianta eu comprar madeira de reflorestamento se para fazer o reflorestamento eles cortaram uma área imensa de floresta nativa? O que adianta? Não adianta nada. Comprei madeira de reflorestamento sustentável, mas para isso tirou 10 mil hectares de floresta nativa. Um hectare tem 10 mil metros quadrados. Tá certo? Eu quero que vocês comecem a pensar nisso, raciocinar dessa maneira. Bom, mas para você fazer uma avaliação, uma análise do ciclo de vida, existe uma estrutura, tá? Essa estrutura básica tem 4 etapas: a definição e objetivo do escopo, análise do inventário e avaliação do impacto. Junto com essas 3 etapas, eu faço a interpretação. Normalmente, a interpretação a gente faz aqui embaixo, mas pode fazer aqui ou pode fazer aqui mesmo, tá? E daí, professor, para que a gente vai usar essa avaliação, análise do ciclo de vida? Ah, professor, só para encher o saco, né? Só para fazer mais alguma coisinha. Não. O principal de tudo é desenvolvimento e melhoria de produto. Como que eu posso fazer um produto que agride menos o meio ambiente? Eu posso fazer isso para planejamento estratégico da minha empresa, marketing, né, do meu produto. Olha, o meu produto tem menos impacto ambiental do que do meu concorrente. Ou governos mesmo podem usar com políticas públicas. Mas, professor, eu posso usar simplesmente porque eu quero fazer isso? Óbvio, sem problema nenhum, tá? Essas 3 etapas, em conjunto com a interpretação, elas têm que ser vistas numa sequência. Eu não vou entrar em detalhes mínimos, gente, mas tem até softwares hoje, porque você precisa
uma quantidade de dados muito grandes, números, e normalmente a gente não tem esses números à disposição. Então, a gente faz uma estimativa dos números, tá? Mas eu quero que vocês conheçam, tenham a ideia. Para mim, interessa o raciocínio de vocês. Quais que são as limitações, né? Uma limitação eu acabei de falar, né? São os dados. Então, para saber o impacto ambiental, eu preciso de números de cada uma dessas etapas. Então, aqui, na etapa 1, na etapa 2, na etapa 3, na etapa 4, na etapa 5, na etapa 6. O que é isso? Quanto que eu produzo de CO2 em cada etapa, quanto eu gasto de energia em cada etapa, quanto eu gasto de água em cada etapa, né? Quanto eu produzo de resíduo sólido em cada etapa, e assim por diante. Eu preciso desses números para saber os reais impactos que cada etapa vai ter no meio ambiente, tá? E é muito complicado obter esses dados. A exatidão é muito limitada por acessibilidade, a gente não tem acesso aos dados, disponibilidade, esses dados não são divulgados normalmente, e a qualidade dos dados, se aqueles dados estão certos ou estão errados, tá? Ah, mas professor, então não vale a pena fazer uma avaliação, análise do ciclo de vida? Vale. Mesmo que aqueles dados tenham pequenos erros, vale. Porque você tem uma ideia muito boa do que está acontecendo, tá? E os softwares que tem hoje em dia para fazer a avaliação do ciclo de vida, eles sempre estão renovando seus bancos de dados, né, com esses dados, com esses números, para ficar cada vez melhor. E outra coisa, a natureza das escolhas e suposições pode ser subjetiva. O problema é que algumas vezes a gente tem que colocar assim, eu acho que. E acho nunca é bom, tá? Então, o subjetivo nunca é bom. Se você puder achar cada vez menos, usar dados reais, concretos, dados corretos, você elimina a subjetividade da tua avaliação do ciclo de vida, tá? Professor, não estou entendendo muito bem. Calma, eu vou explicar, vou dar alguns exemplos, inclusive, obviamente, em edificações. A primeira coisa que a gente vê, o que a gente faz em uma avaliação do ciclo de vida, é definir o objetivo e escopo. Quer dizer, o que eu quero para aquela avaliação do ciclo de vida e aonde eu quero fazer aquela avaliação do ciclo de vida, né? Professora, não tem que fazer em tudo? Não necessariamente, porque senão as coisas não vão ter mais fim, tá? E aqui tem um exemplo muito, muito bom para vocês. Eu não sei se vocês gostam de cornflakes. Cornflakes ou corn chips. Sucrilho. Vocês gostam de sucrilho, pessoal? Fala aí quem gosta de sucrilho. Não estou vendo Eu vocês. gosto. Eu gosto, professor. Sim, Eu É gosto. bom pra caramba. Tem tanto açúcar naquilo. Tanto açúcar, gente. Mas é uma delícia. Por isso que é bom, né, professor? Tem bastante açúcar. Vocês sabem que tudo que é gostoso ou tem açúcar ou tem gordura, né? Um dos dois. É sempre assim, né? Porque o açúcar e a gordura, e quando entram pelo nosso aparelho digestório e depois vão sendo degradados, elas começam a ativar certos hormônios que nos deixam felizes. Então, por isso que o que tem açúcar e gordura é mais gostoso. Alguém aí consegue tomar café sem açúcar? Alguém toma café sem açúcar? Gente, eu tenho uma amiga que toma café sem açúcar, eu não sei como ela consegue tomar café. Eu não consigo tomar café sem açúcar. De jeito nenhum. Bom, vocês já pensaram como os sucrilhos são feitos? É interessante isso, né? O sucrilho, ele vem do milho.
e o milho precisa ser plantado. Para preparar, para plantar o milho, eu preciso preparar o campo. Daí eu vou plantar e fertilizar. E à medida que o milho vai crescendo, eu vou aplicando herbicida. Daí eu preciso colher o milho e preciso separar os grãos de milho. Eu vou levar esses grãos de milho para a fábrica. A fábrica vai processar esses grãos de milho em cornflakes. Esses cornflakes vão ser empacotados e enviados para o consumidor. Quando o consumidor, a gente compra aquelas caixas de papelão e daí o cornflakes ainda vem num plástico dentro. E tem que ser assim, para conservar. Ele não pode pegar umidade, etc. Né? Se ele viesse só na caixa de papelão, ele ia pegar umidade, porque o papelão deixa passar umidade. Se ele viesse só no plástico, ele ia quebrar mais fácil. O papelão dá um pouco de rigidez e não quebra daí o cornflakes. Então, vem essas duas embalagens. Daí a gente se refestela de cornflakes, de sucrilhos. Gente, eu não estou brincando. Eu, Klaus, tá até gravando, hein? Tá até gravando. Eu sou capaz de comer uma caixa grande de cornflakes em um café da manhã. Eu fico comendo. Daí eu vou lá no sofá, sento, coloco uma vasilha de cornflakes. E eu como cornflakes seco. Eu não como com leite, tá? Eu como seco. Eu também como com leite, mas eu prefiro comer seco. Daí eu vou pegando. E daí o Klaus comeu o pacote inteiro, todo mundo brigou com o Klaus, né? E daí sobrou a caixa de papelão e de plástico. E isso precisa ir para algum lugar. Aqui, por exemplo, para um aterro. Mas vocês já pensaram que, além de todo esse processo aqui, eu fui etapa por etapa, tem outros processos que a gente precisa? Por exemplo, para preparar o campo, eu preciso que uma fábrica produza as máquinas. E eu preciso operar as máquinas, colocar óleo, combustível. Para fertilizar e aplicar pesticidas, eu preciso de uma fábrica que faça esses fertilizantes e esses pesticidas. Mas aqui para trás ainda vem mais coisa. Matéria-prima para fazer as máquinas, matéria-prima para fazer os fertilizantes. Nossa, e eu posso colocar ainda mais. Quando eu criei aquela fazenda, eu tive que desmatar, né? Ah, mas para tudo isso daqui, eu preciso de energia e outros materiais, né? Então eu vou gastar energia também. Só que a energia precisa de uma infraestrutura para ser produzida e assim por diante, tá? Então, se eu fosse fazer o ciclo de vida do cornflakes completo, nossa, eu ia levar uns 10 anos para fazer tudo isso. Então, o que eu faço? Eu determino um escopo. O escopo é essa linha preta aqui. Olha, eu só vou fazer nesses itens. Porque se eu fizer mais adiante, vai ser muito complexo. Ah, mas professor, isso que vem antes, aqui em cima, aqui do lado, também é importante em termos de impacto ambiental? Mas eu coloquei um limite. Esse é meu escopo. Por quê? Porque eu quero fazer o básico para entender quais são os impactos ambientais do cornflakes, tá? Vocês estão vendo que eu pego desde a matéria-prima, que é o milho, né? Até o cultivo dele, a separação, o beneficiamento dele, o processamento dele, até ir o cornflakes para o consumidor. Ah, tem outra coisa, mas não tem só milho. Tem milho mais açúcar. Então eu posso fazer um sistema desses aqui inteirinho só para a produção de açúcar. E assim por diante.
Ih, professor, nunca mais vou comer cornflakes. Gente, tudo provoca impacto. Eu já falei para vocês. O que eu posso fazer? Eu posso, então, procurar qual é o impacto de cada uma dessas partes e pensar como que eu posso diminuir o impacto de cada uma dessas partes. É isso que a análise, a avaliação do ciclo de vida faz. Bom, eu já defini o meu objetivo e meu escopo. Agora eu vou para a análise do inventário. Então, o que é isso? Aqui no meu sabão em pó, quanto de material, quanto de impacto eu causo aqui? Quanto de impacto eu causo aqui? Quanto de impacto eu causo aqui? Quanto de impacto eu causo aqui, aqui e aqui, tá? E isso eu posso fazer de várias maneiras diferentes. Eu posso pegar hoje dióxido de carbono. Quanto dióxido de carbono eu produzo em cada etapa? Eu posso pegar água. Quanto de água eu gasto em cada etapa? Eu posso pegar energia. Quanto de energia eu gasto em cada etapa? Eu posso pegar resíduos sólidos, por exemplo. Quanto de resíduos sólidos eu gasto em cada etapa? E assim por diante. Na área de edificações, os três mais importantes são, sem nenhuma dúvida, dióxido de carbono, CO2, água e energia, tá? E daí eu vou coletar esses dados. Eu posso coletar esses dados direto no campo, eu ir lá no campo, lá na plantação de coco e fazer observação, fazer medição, pegar quanto o caminhão gasta e assim por diante. Ou eu posso pegar também dados que tem já na literatura, que estão incorporados nesses softwares que eu falei para vocês. Qual que é o ideal? O ideal é ir para o campo e medir tudo, medir um por um. Por quê? Os softwares, o banco de dados, os softwares não são exatos. Inclusive, assim, eles são bem interessantes que quando eles vão fazer gasto de combustível, por exemplo, eles têm uma diferença. Combustível na Europa, combustível nos Estados Unidos, combustível no Brasil e assim por diante. Por quê? Esses combustíveis, a gasolina é diferente na Europa do que aqui no Brasil, por incrível que pareça. Os motores são diferentes, por incrível que pareça. Não são a mesma coisa. Então, você quer fazer assim, quanto de CO2 se produz em cada uma dessas etapas? Uma etapa é de transporte. Daí, eu escolho lá o caminhão no Brasil, o diesel do Brasil. Porque o diesel do Brasil polui mais que o diesel da Europa. De novo, por incrível que pareça, não deveria ser assim. Então, eu vou fazer nada mais, nada menos do que os procedimentos de cálculo para quantificar a entrada e saída pertinente no sistema de produto, né? Água entra. Água entra. CO2 sai. Então, vai depender de qual unidade que eu faço. Professor, posso fazer tudo? CO2, água, energia, resíduo, tudo? Pode. Vai ser complexo, mas pode. Sem problema nenhum. Até era uma pergunta minha, professor. Você falando Pode falar. das gasolinas, diferente e tudo mais, que nem ali no processo do coco, o professor colocou. Não teria como quantificar uma tabela que mostrasse todo esse cálculo de CO2, água, energia, em cada tipo de item e depois colocar uma comparativa, tipo, é melhor eu fazer um sabão de coco ou é melhor eu fazer um sabão de milho? Tipo assim. É o Matheus que está perguntando? Eu mesmo. Viu? Já sei a voz, viu, Matheus? Mas você tem toda a razão, toda a razão. E esse é um dos grandes usos da avaliação, análise do ciclo de vida. Por exemplo, eu tenho sabão com base de coco e sabão com base de outra coisa qualquer. Qual que provoca menos impacto ambiental? Eu só vou saber se eu analisar todo o ciclo de vida. Todo. Daí eu posso comparar um com o outro. Eu vou mostrar alguns exemplos em edificações para vocês, tá?
E daí eu vou avaliar o impacto. Se eu sei aqui, vamos voltar aqui. Se eu sei que em tal etapa gasta tanto de água e produz tanto de CO2, na outra etapa gasta tanto de energia e produz tanto de CO2, e assim por diante, eu posso avaliar isto. Então eu vou associar esses dados com um problema ambiental. Eu vou fazer associação de dados do inventário com impactos ambientais específicos na tentativa de compreender esses impactos. Então eu vou dizer assim, ele gasta tanto de água. Será que isso é muito, isso é pouco? Isso vai fazer muito impacto? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Eu tenho um escritório de arquitetura. Eu tenho 10 pessoas trabalhando nesse escritório. Tem o cantinho do café e tem um banheiro. Não tem vestiário, não tem chuveiro, não tem nada. Aquele escritório com 10 pessoas gasta 20 metros cúbicos de água por mês. Tá? Dá 20 mil litros de água por mês. Vamos arredondar. Ele gasta 1.000 litros de água por dia. Digamos assim. 1.000 litros de água. Tá? E eu tenho uma fábrica que gasta 1 milhão de litros de água por dia. Qual que gasta mais água? Professor. É o do escritório, professor? Se o professor fez uma pergunta idiota dessa, eu já alguma pegadinha deve ter, né, Matheus? Agora, deixa eu te perguntar, por que escritório, Matheus? Porque eu achei que era pegadinha. Isso não é resposta. É que nem quando tem pais e filhos pequenos, né? O filho pede assim, pai, eu quero fazer isso. Não pode, meu filho, não pode. Por que não? Por que não? Porque não pode. Daí o filho fala assim, não é resposta. Eu sou teu pai, não é resposta sim. Né? Mas é assim, vocês acham que um escritório com 10 pessoas, com um banheiro, não tem nem chuveiro no escritório, vocês não acham que gastar 1.000 litros de água por dia é muito? Tem uma cozinha ali e tal, prepara um cafezinho, alguma coisinha assim, mas o que vai gastar de café? Na melhor das hipóteses, uns 5 litros por dia. Tem que lavar uma loucinha. Tá, vamos colocar uns 50 litros por dia. Banheiro. Você tem banheiro hoje, por exemplo, que a descarga gasta 6 litros, 10 litros. Vamos pegar 10 litros. 1.000 dividido por 10 é 100. Os caras precisam ir 100 vezes por dia no banheiro. Isso com uma descarga que economiza. Em 10 pessoas. Quer dizer, cada pessoa precisa 10 vezes por dia no banheiro. Gente, essas pessoas estão com algum problema de saúde. Vai no médico, porque então, o que acontece? O escritório, apesar de gastar só, entre aspas, 1.000 litros por dia, ele está desperdiçando água. Pegou pesado. Agora, e a fábrica que gasta 1 milhão de litros? Não necessariamente é muito. Por quê? Porque, por exemplo, aquele processo fabril precisa de muita água. Aquele processo fabril já gastava muito mais antes, gastava 2, 3 milhões de litros de água por dia, e eles fizeram de tudo para diminuir até 1 milhão. 1 milhão é mínimo, com a melhor tecnologia do mundo que eles conseguem gastar. Menos do que isso não conseguem. Então, eu quero que vocês vejam que não é a quantidade bruta final que vai mostrar se aquilo é ruim ou é bom. Analisando desse ponto de vista, o escritório, que gasta 1.000 litros de água por dia, é muito pior que a fábrica, que gasta 1 milhão de litros de água por dia. Vocês têm que comparar isso. E é isso que a gente faz na avaliação do ciclo, na avaliação do ciclo do impacto no ciclo de vida.
É isso que a gente faz. A gente compara, a gente relativiza. Por isso que é muito subjetivo. Quem gasta mais? O escritório que gasta 1.000 litros ou a fábrica que gasta 1 milhão de litros por dia? Quem gasta mais? Nessa situação que eu mostrei, é o escritório. A fábrica não desperdiça nada, ela utiliza tudo. O escritório desperdiça uma montanha de água. Água que ele não precisaria gastar. Então, por isso é importante a gente ser transparente e mostrar o porquê daquela conclusão, tá? Professor, Fale. uma pergunta. Em relação a isso, a gente tem que considerar também a infraestrutura, que nem nesse caso ali teria a parte da infraestrutura que uma empresa demanda e que um escritório demandaria. A gente considera nesse cálculo também? Pode considerar também. Pode considerar também. Se você colocar no escopo, você pode considerar, tá? Daí o escritório vai produzir muito menos impacto na obtenção da sua infraestrutura do que a grande fábrica, obviamente, né? Mas eu vou ser sincero com você, não é comum considerar a infraestrutura no caso de produtos. No caso de edificações, obrigatoriamente se considera a infraestrutura, tá? Aqui, por exemplo, aqui, gente, é bem interessante esse trabalho, porque ele mostra o nível de impacto ambiental em cada fase do produto. Aqui é o design e desenvolvimento, aqui a produção, manufatura, aqui o uso e aqui o fim de vida. Quando acabou a vida útil, você precisa jogar em algum lugar, fazer alguma coisa com ele. Olha só, o cinza claro é geração de impactos ambientais e o cinza mais escuro é determinação de impactos ambientais. O que nos interessa é o cinza claro aqui, tá? Olha aqui, ó. Em relação ao total de impactos ambientais, pouquíssimo é feito na fase de design e desenvolvimento. A produção também, ó, sobe bastante, mas pouco. Uma grande parte é o uso e tem um problema também no fim de vida, tá? Mas a grande parte é o uso em si. E, por fim, a gente vai interpretar esses dados. Tudo isso daí. Mas vocês viram que a interpretação em cada fase aqui, eu preciso interpretar tudo. Não é só no final. Eu preciso interpretar tudo. As interpretações são as constatações da análise e da avaliação, combinado com o meu objetivo e escopo. E daí eu chego no final, deixa eu até pegar com marca-texto, as minhas conclusões e recomendações. Qual a minha conclusão, por exemplo? Esse produto aqui, ele provoca muito impacto ambiental em toda a sua análise do ciclo de vida. Qual a recomendação? Olha, esta fase aqui provoca mais impacto, então eu tenho que me concentrar em diminuir os impactos desta fase. E assim por diante. A gente fala de bonito, né? É um processo interativo de análise crítica e revisão do escopo. Vai depender da natureza e qualidade dos dados em relação ao objetivo. Professor, prático. Eu quero lançar um desafio para vocês. Olha que exemplo legal aqui, olha. Olha que exemplo legal. Essa primeira coluna é matéria-prima. Essa segunda coluna é fabricação. Essa terceira coluna é o uso, operação. A quarta coluna é a reciclagem e a quinta é a disposição. As duas finais são fim de vida útil, tá? Então, aqui, ó, a primeira coluna é a obtenção da matéria-prima. A de trás, aqui a segunda, é a fabricação desse produto. A terceira, esta daqui, é o uso. E lá no final, pouquinho, é a disposição final, o pós-uso, fim de vida útil. Qual produto que é esse? Olha aqui, ó. Aqui eu tenho um poluente do ar, óxidos de enxofre, outro poluente do ar,
óxidos de nitrogênio. Aqui outro poluente do ar, material particulado, outro poluente do ar, CO2, outro poluente do ar, monóxido de carbono, CO, CFC, que atinge a camada de ozônio, os gases orgânicos voláteis, aqui BOD e BQO, que é a demanda bioquímica e demanda química de oxigênio, vibração, produto sendo usado vibra bastante, barulho, o produto sendo usado faz muito barulho, aqui odor, cheiro, poeira, o produto sendo usado faz mais poeira, resíduo, daí é só no final da vida útil, gasto de energia principalmente durante o uso, madeira é na matéria-prima e água é na fabricação. Então vejam só, a poluição do ar, vibração, barulho e energia durante o uso. No final da vida útil dele, resíduo. Tá? Que produto é esse? Com vontade de dar um ponto para quem acertar? Vamos lá, pessoal. Que produto é esse? Carro? Ah! Muito bem, é um carro. Só pela avaliação do ciclo de vida dele, dá para você ver. O que eu faria? Eu tentaria fazer um carro que polui menos, que vibre menos, que faça menos barulho, tá? E gaste menos energia. Então, a partir do ciclo de vida dele, ó, cada etapa, né? Eu posso ver onde que estão os maiores problemas. Aqui eles pegaram vários parâmetros. Eu podia fazer um só parâmetro. Por exemplo, isso daqui é o caminhão, um tipo de caminhão da Isuzu. Isuzu é uma fábrica japonesa, né? Aqui eles têm a obtenção da matéria-prima, a produção do caminhão, uso do caminhão e o pós, aqui o uso, e aqui o pós-uso do caminhão, né? Então, olha aqui, eles fizeram o levantamento a partir da emissão de CO2. Só 3% do CO2 é emitido durante a obtenção da matéria-prima. Menos de 2% na produção. E 95,5% do CO2 produzido é no uso. Daí eles deram sugestões para cada uma dessas etapas para produzir menos CO2, né? Os impactos ambientais e aqui as sugestões. Agora, o principal é aqui, olha. Eu tenho que diminuir as emissões de CO2 no uso do caminhão. Então, o que eu estou fazendo? A avaliação, a análise do ciclo de vida, tendo como base o CO2. Mas agora eu quero mostrar... tem normas para isso. Não decorem esse e o próximo slide, por favor. É só para mostrar. Tem a norma... Deixa eu pegar aqui. Tem a norma 14.040 de 2006, é uma norma ISO, norma internacional. Na verdade, ela já foi traduzida para o Brasil, então é NBR ABNT ISO 14.040 de 2006, que fala sobre análise do ciclo de vida. E tem a 44, que dá algumas diretrizes, tem a amendment, como é? A emenda 1, alteração 1, tem a 45, tem a 46, a 47, a 48, como devem ser os documentos, aqui é 14.000, tá? Errei. A 49, a 71, a 72 e a 73. A mais importante de todas, sem dúvida nenhuma, é a 10.040. Ela que dá a base, junto com a 10.044, mas a principal é a 10.040. Professor, eu quero fazer uma análise do ciclo de vida. Essa série de normas vai dar todos os detalhes para vocês.
Mas agora eu quero terminar a nossa aula mostrando alguns exemplos em edificações. Eu falei de uma maneira geral, tá? Porque a gente usa vários produtos numa edificação, para fazer uma edificação. Então, a gente tem que pensar de uma maneira geral, tá? Agora, vamos nos ligar para edificações propriamente dito. Vocês já pensaram no ciclo de vida de uma edificação? Então, não é só fazer a edificação, não é só construir. Eu tenho que ter matéria-prima, tenho que ir lá na natureza obter matéria-prima. Daí eu vou transformar essa matéria-prima em uma série de produtos que eu vou usar daí na edificação. Eu termino a edificação, eu vou inaugurar, e eu preciso uso e manutenção. E para usar e para manter aquela edificação durante o tempo, o ciclo de vida todo que eu imaginei, que eu projetei, 40, 50, 100 anos, 200 anos, sei lá o quê, eu preciso usar energia, eu preciso usar outros produtos, matérias-primas e assim por diante. Quando acaba quando acaba a vida útil da edificação, eu vou demolir ela. É muito comum mesmo, né? Casas antigas, 40, 50, 60 anos, elas começaram a serem demolidas para serem construídas outras, né? E daí o que eu vou fazer com tudo que sai da demolição? Então eu tenho do berço aqui até o berço. O túmulo é a demolição. Só que eu vou fazer mais alguma coisa com ela, então eu volto ao berço. Quer dizer, não necessariamente vai daqui para cá, mas pode ir daqui direto para cá, tá? Então a gente tem que pensar no impacto ambiental de tudo isso daqui. Esse daqui é o meu escopo. Eu posso fazer uma avaliação de ciclo de vida para cada uma dessas partes. Aqui está um exemplo, gente, que foi uma tese de doutorado, inclusive lá se não me engano, em Santa Catarina, alguns anos atrás, bem interessante. Por quê? Ela fez análise de ciclo de vida de edificações residenciais. Eles pegaram 5 exemplos de edificação residencial. Então, eles variaram em número de quartos, em número de equipamentos dentro, porque eu preciso ter geladeira, televisão, eu preciso ter banheiro, eu preciso ter chuveiro, eu preciso de uma série de coisas, número de lâmpadas que eu vou usar e assim por diante, né? Eu preciso de uma série de coisas. E eles pegaram para 5 tipos de residências, conforme o tamanho, de uma residência menor até uma residência maior, tá? E para o escopo deles, se lembra a primeira fase da análise do ciclo de vida, eles dividiram em 3 fases. Fase 1, pré-operacional, prospecção, fabricação e transporte de insumo, fabricação de material de construção, transporte de material de construção, energia consumida por equipamentos na obra, transporte dos trabalhadores até a obra, desperdício de material, transporte do desperdício de material. Então, é fazer a obra, né? Fazer a obra propriamente dita. A segunda fase é operacional, é o uso da residência. Então, na verdade, isso daqui é uma tabela embaixo da outra. Eu quebrei essa tabela em 2 para poder caber no slide. Então, o uso. Então, ó, eles tinham manutenção e reposição, eles contaram manutenção e reposição de materiais, energia consumida pelos eletrodomésticos, energia consumida para a cocção na cozinha e assim por diante. E eles consideraram a fase 3, pós-operacional, quando acabar a vida útil daquela construção, a demolição e remoção dos resíduos e o transporte do material demolido. E pegaram a energia de cada um desses. Então, aqui a energia embutida nos materiais, para fazer a obra, energia embutida na obra propriamente dito, que vai dar a energia embutida inicial. Daí eles somaram e pegaram energia e transformaram em energia embutida total. Daí eles calcularam a energia durante o uso, chamaram de energia operacional. E a energia pós-operacional. Somando todas essas energias gastas, eles têm energia no ciclo de vida da edificação.
Só para vocês terem uma ideia, Olha aqui, olha. Aqui tem a energia, só uma ideia. A energia em gigajoule por metro quadrado de construção. Quando a construção é maior, ela vai gastar mais energia no total. Então, eles colocaram gigajoule, joule é uma unidade de energia, por metro quadrado, tá? Olha aqui, ó, só para ter ideia, os insumos e fabricação de materiais gasta 3,51 gigajoule por metro quadrado. O transporte... Opa, deixa... colocar aqui para cima. O transporte de materiais de construção, 0,29 gigajoule por metro quadrado. Equipamento na obra, 0,2. Tem também o transporte de trabalhadores até a obra, 0,32. Desperdício de material, 0,66. Transporte do desperdício, 0,15. Olha, daí aqui já não uso, 2,44. Olha aqui, olha, eletrodoméstico, alimentos, dá 11 gigajoule por metro quadrado, os dois somandos, né? Demolição e remoção, 0,38. Transporte dos resíduos, 0,11. Total, vamos arredondar, 19 gigajoule por metro quadrado. Isso significa que se eu tenho uma casa de 100 metros quadrados, multiplica, eu vou gastar 1.900 gigajoule no total da casa, tá? E assim vai. Só para vocês terem uma ideia. Deixa eu pegar aqui minha caneta. Colocar uma borracha aqui. Só para vocês terem uma ideia. Na fase pré-operacional, eles calcularam 4,6 gigajoule por metro quadrado. Na fase operacional, 13,51. E na pós-operacional, 0,49. Qual que é o pior momento? A operacional. O uso. Opa! Professor, isso já dá uma ideia. Então, o pior momento em gasto de energia em todo o ciclo de vida nesse trabalho é o uso. Então, eu tenho que pensar num sistema, quando eu vou planejar a nova edificação, num sistema que gaste menos energia. Olha, só para vocês terem uma ideia aqui, olha, alguns materiais, a tinta, ela gasta 23% de toda a energia só dos materiais. Só dos materiais, tá? Só dos materiais da obra. Cerâmica vermelha, 20%, cimento, 15%, aço, 13%, concreto, 7% e assim por diante. Eu só estou falando a porcentagem de energia embutida nos materiais, tá? Nos materiais, não é o total da obra inteira, só dos materiais. Opa, mas qual que é o problema da tinta? Eu não gasto energia para pintar, mas para fazer a tinta, para transportar a tinta, eu gasto muita energia. A cerâmica vermelha, para fazer a cerâmica, para transportar a cerâmica, eu gasto muita energia. O cimento, para fazer o cimento, e assim por diante. Isso já nos dá uma ideia. Opa, eu não posso procurar uma tinta que gaste menos energia em todo o seu processo de fabricação até chegar na minha obra? Aqui, por exemplo, eu tenho o mesmo cálculo, só que com produção de CO2. Então, o que aqui é a energia embutida inicial, só para fazer a obra, e aqui durante todo o ciclo da obra de 50 anos. Olha só, o que mais produz CO2? Cimento. O que mais produz CO2. Mas olha que interessante, isso daqui é para fazer a obra. Isso daqui é todo o uso da obra. Só que não muda quase nada
durante 50 anos. Então, dos 7.400 quilos de CO2 que eu produzo em 50 anos, desses 7.400, 7.100 são só para fazer a obra. Então, durante o uso, eu gasto muito menos, né? Tinta vai de 1.400 para 7.100, 7.200. O que acontece? Eu preciso, porque eu uso uma tinta para pintar a obra lá no começo, mas ao longo do tempo eu tenho que repintar, 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 repintar. Então eu vou adicionando mais energia, mais CO2 e assim por diante. Olha a cerâmica vermelha. A cerâmica vermelha vai de 6.293 para 6.296. Só aumenta 3 quilos, porque ela tende a durar. O problema da cerâmica é que ela gasta muita energia para ser produzida e produz muito CO2 durante esse processo de produção. Mas depois que está lá na edificação, ela não quebra. Ela gasta pouco. Então, eu preciso substituir menos unidades ao longo do tempo, né? O concreto, 1.650 passa para 2.650. Por quê? Eu preciso retocar alguma coisa e assim por diante, né? Olha a cal, de 893 para 1.226 e assim por diante, tá? Então, eu tenho um inicial e tenho aquilo que vai sendo acumulado durante o tempo. Eu coloquei essa tabela para vocês verem. No inicial, tem alguns produtos que eu gasto quase toda a energia ou todo o CO2 produzido no inicial e pouco durante o uso. Em compensação, eu tenho outros, como a tinta, que eu gasto pouco no inicial e muito durante o uso. Aqui, para terminar, essas são os 5 modelos que eles utilizaram e a energia gasta durante todo o ciclo de vida nesses 5 modelos. Então, a energia gasta está lá no planejamento, na obra, uso e demolição. O planejamento é ínfimo, então eles nem contam. Aqui eles contaram quanto de energia eu gasto na obra, uso e demolição. Mas obra, se lembre, matéria-prima, etc. Olha aqui, ó, isso é gigajoule por metro quadrado. Nessa primeira, quase 25. Na segunda, 21. Na terceira, lá para uns 19. No quarto, também 19. E no quinto, uns 16. Então, modelo 1, modelo 4, 5, 2 e 3. Tá? Então, aqui ele pode dizer, olha, o modelo 3 é o que gasta menos energia na obra, no uso e na demolição. Mateus, para que a gente pode usar a CV? Exatamente para isso. Eu posso comparar o produto de um fabricante com outro, mas eu posso comparar diferentes possibilidades. Como você falou, olha, qual sabão em pó é melhor? Esse de coco ou com outro produto? Como consumidor. Aqui eu posso comparar como arquiteto, como consumidor, como poder público e assim por diante. Mas se lembrem, eu tenho que ver tudo que eu vou usar na minha construção, tá? Tudo que eu vou usar na minha construção. E isso daqui é a base para a próxima aula, materiais de construção sustentáveis, tá? Perguntas, pessoal? Dúvidas? Problemas? Questionamentos? É bem intenso a busca por saber, né, qual que não é, qual que é bom, não é bom. Você tem que ir no mercado. Você tem que ir no mercado. É impossível para um arquiteto ele construir essa avaliação do ciclo de vida. Mas você tem que entender a avaliação do ciclo de vida.
tá? Você tem que entender, para exigir, para não ser enganado, para escolher bem e etc. Você tem que entender, por isso que a gente fala, tá? Por isso que a avaliação do ciclo de vida é base para a aula de materiais de construção sustentáveis. Tá? Sem isso, a gente não consegue entender por que um material de construção é mais sustentável do que outro. A gente tem que fazer, a gente tem que entender e fazer a avaliação, análise do ciclo de vida dos produtos. Perguntas? Nada? Eu tentei explicar em detalhes, passo a passo, as ideias para vocês poderem entender. Espero que vocês tenham compreendido sem problemas. Tá? Gente, então é isso. Eu agradeço a presença de vocês aqui e tenham um feriado muito bom, gente. Quem está fazendo o TCC 1 ou 2, aproveite esse feriado para se dedicar um pouquinho mais para o TCC, para estudar mais o TCC e preparar melhor para depois a defesa, tá? Qualquer coisa a gente está aí, podem entrar em contato. Obrigado, gente. Uma boa semana para vocês. Obrigada, Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Até mais, Matheus.